Boa noite, vamos para mais uma mensagem do culto da noite, culto no lar aqui da PIB no Andaraí. Hoje eu estou com essa responsabilidade e desde já eu queria deixar um grande desafio. A gente sabe que nas redes sociais, geralmente uma pessoa só acompanha um vídeo por mais ou menos 30 segundos. Então o desafio que eu queria lançar nesse início é para você ficar comigo até o final do vídeo. Se você topa esse desafio, já escreve aí um amém, glória a Deus, porque Deus colocou uma mensagem muito forte, muito impactante. E é impactante porque impactou o meu coração, a minha vida. E eu tenho certeza que você, ficando até o final, você vai também ter a sua vida impactada, não por mim, mas pela palavra de Deus. A gente vai conversar sobre os 4 primeiros versículos de Hebreus 12. Hebreus 12, do 1 até o 4. A nossa conversa vai ser bem rapidinha. Eu espero ficar aqui 10 minutos com vocês no máximo. Mas essa mensagem é muito forte, apesar de ser bem objetiva. No capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido por ser o capítulo que fala sobre a fé, a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que deixaram um grande legado por conta do que a sua fé produziu, do que realizaram, do que viveram no reino de Deus a partir da fé que depositaram no Senhor. E quando a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente se sente no mínimo constrangido para viver, algo sobrenatural, para viver um relacionamento pleno com Deus. No capítulo 12, no versículo 1, ele dando continuidade ao capítulo 11, ele vai dizer assim no versículo 1, desculpa. Assim nós também temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Que multidão de testemunhas é essa? É aquelas pessoas que foram descritas, que a vida foi descrita ali no capítulo 11, e que a vida delas, apesar delas não mais estarem vivas, a vida delas ainda fala. O que elas viveram, o sobrenatural que elas viveram ainda fala. Então, a gente se sente inspirado por meio da vida delas. Portanto, deixemos de lado, olhando para essas pessoas, olhando para tudo que elas viveram, portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. E aí, nessa passagem, ele vai dizer, vai colocar aqui 2 coisas muito importantes para o nosso entendimento. Primeiro, é que a gente precisa se livrar de tudo aquilo que pode nos atrapalhar, todo pecado que está querendo se agarrar em nós, a nossa natureza pecaminosa que está querendo gritar e nos atrapalhar, nos impedir de viver plenamente, de viver uma vida abundante, que é o que Deus preparou e deseja que nós vivamos. Para quê? Para que a gente possa correr a corrida que Ele tem preparado para nós, e para que a gente não desanime nessa corrida. Nos versículos 2, 3 e 4, diz o seguinte: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está assentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem bem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês não tiveram que combater até a morte. Dessa passagem a gente vai tirar 3 pontos muito importantes para o nosso entendimento aqui. Como eu falei, a gente vai ser bem objetivo, mas esses 3 pontos eu tenho certeza que, como mexeram comigo, vão mexer com você também. O primeiro ponto diz sobre o pecado. Aqui ele coloca o pecado como algo que nos atrapalha, algo que nos impede de caminhar. Treinando, vocês vão olhar os jogadores de futebol treinando. Normalmente, os jogadores vão para a praia e fazem um exercício, um tipo de exercício. É muito comum entre os jogadores de futebol, em que fica um jogador atrás, segurando uma espécie de elástico, e o outro jogador fica na frente. O jogador que está na frente é segurado pelo de trás
com aquele elástico e o desafio do jogador da frente é correr. Só que como o outro está prendendo ele ali com aquele elástico, aquele jogador não consegue sair do lugar. Ele não consegue sair do lugar. E é exatamente isso que o pecado faz com a gente. O pecado faz com que a gente não saia do lugar. O pecado faz com que a gente fique estagnado. Apesar da gente poder conquistar coisas na nossa vida secular, apesar da gente poder até almejar coisas na nossa vida longe do Senhor, o nosso relacionamento com Deus, que é o mais importante, ele fica estagnado. O pecado ele é responsável por isso. Ele faz com que a gente, muitas vezes, viva uma vida com Deus medíocre, né? Uma vida ali na média, uma vida que nem fria, nem morna, nem quente, uma vida morna. E aí, muitas vezes, Deus está a ponto de vomitar a gente. Ele fala para a gente se livrar do pecado e correr a corrida que está proposta para nós. Ele diz, nos livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. É engraçado que ele não fala para a gente passear, né, fazer uma caminhada, dar um passeio, andar um pouquinho, não. Ele fala para a gente correr a corrida que está proposta para nós. E é muito importante a gente entender isso, e quando eu olho para esse versículo, eu vejo que existe um propósito para cada um de nós, existe uma corrida reservada para cada um de nós correr. Em outras palavras, Deus está querendo falar com a gente que existe um propósito específico para a vida de cada um de nós. Deus tem sonhos para realizar na vida de cada um de nós, e isso é central, isso é muito importante para a gente entender. Muitas vezes, a gente vive por viver, vive uma vida sem sentido. Muitas vezes a gente está vivendo, né, está respirando, mas nem sabe o porquê que está fazendo isso. A gente não pode mais viver dessa forma. Se Deus está permitindo que a gente esteja respirando, que a gente esteja acordando, é porque Ele ainda tem coisas para realizar na nossa vida. Se você já sabe o que Deus tem para realizar na sua vida e o pecado está te impedindo de viver isso, diga não ao pecado e corra firmemente essa corrida. Se você ainda não sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, mergulhe no Senhor, porque Ele tem a resposta para você. E essa resposta é só sua. Busque o Senhor, porque Ele vai te dar essa resposta. E aí, gente, para finalizar, o terceiro ponto, ainda falando sobre essa corrida, sobre essa caminhada, sobre esse propósito específico para a vida de cada um de nós. Ele vai dizer aqui que nós temos que nos livrar do pecado, dizer não ao pecado, a tudo que nos atrapalha, e correr a corrida que está proposta para nós. Mas como seres humanos, é comum que a partir do momento que a gente decide caminhar essa caminhada, correr essa corrida, a gente sinta medo, a gente sinta dúvida. Muitas vezes a própria caminhada vai nos trazer dores, sofrimentos que são próprios daquela decisão que a gente tomou de andar ao lado de Cristo. Apesar do conforto do Senhor ser maravilhoso, e nós sabemos disso, muitas vezes a gente sente mesmo, como seres humanos, essa vontade de desistir. Muitas vezes a gente sente esse desânimo. Então, ele fala aqui nos versículos 2, 3 e 4 o segredo para que a gente não desanime na nossa caminhada. Ele diz o seguinte, no versículo 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem bem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Muito bem, a gente entendeu que a gente precisa dizer não ao pecado, a gente entendeu que a gente precisa correr a corrida que Deus
tem planejado, tem sonhado para nós. Mas muitas vezes esse desânimo, essa frieza espiritual quer nos parar. E aí o segredo é olhar para Jesus, é manter os nossos olhos fixos nele, é tirar dele, é olhar para ele, retirar dele a inspiração que a gente precisa para a nossa caminhada. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, porque quando a gente olha para Jesus, a gente não consegue encontrar desculpa para parar a nossa caminhada, porque ele é perfeito e ele deve ser a nossa fonte de inspiração. Então nós estamos finalizando a nossa mensagem de hoje. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, eu espero que essa mensagem te anime, e eu espero que quando acabar aqui essa mensagem você caia de joelhos diante do Senhor e você busque a Ele para que você viva plenamente o plano que Ele tem, o propósito que Ele tem para a sua vida. A gente precisa dizer não ao pecado, precisa correr essa caminhada que Ele tem preparado para nós, e a partir desse momento, apesar das dores, apesar das dúvidas, apesar das dificuldades, nós temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele que é a nossa inspiração. É difícil de explicar tudo o que eu estou sentindo. Um monte de sentimentos do nada vem me invadindo. Eu luto contra o desespero e a esperança que vai sumindo. Espera só mais um pouco que o socorro já está vindo. Na oração, abro meu coração com sinceridade. Entrego a Deus minha preocupação e ansiedade. Ele sabe do que eu preciso, das minhas necessidades. E eu sei que eu posso contar com a sua fidelidade, e as lágrimas rolam. Renovo minha esperança e fé. A paz de Deus me guarda, é o que me mantém de pé. Eu paro para pensar em Jesus e em tudo que Ele passou. Então percebo como é pequena a minha dor. Ele foi traído, cuspido, ridicularizado. Foi preso, torturado, deixado de lado. Seus discípulos fogem e Ele se sente abandonado. Foi pregado na cruz sem ter cometido pecado. Foi necessário tudo isso acontecer para que Deus viesse a manifestar o seu poder. Ele morreu, dando a maior prova de amor, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, é dele que vem minha força, fonte de inspiração em meio às lutas. Ele acalma meu coração, me dizendo, aguenta filho, que o melhor está por vir. Me dá forças, Pai, que o Senhor sabe que eu preciso de Ti. Amém? Deus abençoe.